Fala galera, o Corinthians largou na frente na semifinal da Copa do Brasil ao vencer o Cruzeiro por 1-0. Neto vibrou com o resultado e exaltou a entrega dos jogadores e rasgou elogios ao comando tático de Dorival Júnior. Vamos ver aí a análise dos comentaristas sobre Corinthians e Cruzeiro. Souza, estava falando com o meu querido Veloso. Meu irmão, o Corinthians é o Corinthians. O Corinthians é um time diferente. Eu desço o pau no Memphis, desço o cacete no Carrilho. O torcedor fica bravo com esses jogadores que entregaram o Campeonato Brasileiro. Mas é impressionante um time que tem a torcida. A torcida que é o mais importante. Porque quando você coloca 3.200 pessoas do Mineirão e massacra a torcida do Cruzeiro, mostra que esses jogadores que jogaram ontem, Carrilho, jogou muito, tá aí, ó. Isso aqui, ó, são os caras, irmão. Não é o Memphis que ganhou o jogo, não é o Carrilho, Mateuzinho que jogou muito, André Ramalho, há quanto tempo não joga do que ele jogou? Gustavo Henrique, José Martínez, o que jogou taticamente? O Yuri Alberto, o Memphis. Então você fala assim, mas como é que esses caras podem jogar dessa forma contra o Cruzeiro, que era favorito? É por causa deles aqui, meu irmão. Eles aqui, velho. Eles aqui, ó. São eles. Por que eu digo isso? Eu e o Rosinei sabemos disso. São Paulo também faz isso. Palmeiras também faz isso. Todo time faz. Mas esse clube, ele é diferente. Esse clube é uma coisa muito louca. Porque essa rapaziada que tá aí, eles mostraram para os jogadores o seguinte: ou vocês jogam na dor, ou vocês se vão sentir. E essa força aqui que eles têm, eles passaram para o jogador, porque não é possível, Veloso, Souza e Rosinei, daqui a pouco eu boto vocês para falar, não é possível o time jogar desse jeito, jogar como jogou com o Cruzeiro 3-0, jogar como jogou com o Vitória, jogar como jogou contra o Juventude, jogar como jogou contra o Sport. Não é possível isso. E aí o Corinthians teve uma coisa ontem, que foi o Dorival Júnior, porque ele sabe jogar a Copa do Brasil. Porque ele entendeu isso. Quando ele mete o tripé do lado esquerdo, tripé do lado direito, 2 volantes posicionados, Breno Bidon, monstro esse menino. Monstruoso, Hugo, pelo amor de Deus. Não tem o que falar do Hugo. Memphis Depay, e esse Memphis Depay, esquece, irmão. Ele deita em todo mundo. E é verdade, mas ele fez isso antes? Não. Ele quis jogar? Não. Ele fez os gols? Não, mas fez ontem. E quando o cara faz gol, esse tipo de jogo, você tem que falar, parabéns. É assim que você tem que fazer. Você não pode jogar o próximo jogo diferente disso. Porque essa torcida aqui, é isso aqui, ó. Aumenta aí, Thiago. Isso é um boteco em Belo Horizonte, irmão. Isso aí não é em São Paulo, não, porra. Isso aí é lá em Belo Horizonte. Isso que é fiel, irmão. É isso. O cara que vai com o avião remete. O cara que vai que não tem ingresso. O Corinthians é isso. O Corinthians tá quebrado? Tá quebrado. O Corinthians não tem dinheiro pra nada? Não tem dinheiro. O Corinthians não tem dinheiro pro 13º? Não tem dinheiro. Eu falei pra vocês, o Corinthians não perde pro Cruzeiro. Nenhum dos 2 jogos. Agora, jogar a final contra quem vai, Vasco ou Fluminense, é uma outra coisa, porque final é diferente. O que o Corinthians fez com o Cruzeiro ontem? Amassou, botou no bolso e falou, meu irmão, aqui é Corinthians, truta. Você pode até querer ganhar do Corinthians, mas você vai ter que suar sangue. Agora, por que os caras não fizeram isso durante o ano? Não recebe salário, é uma casa da mãe Joana, é todo mundo que manda, é jogador que manda, é dirigente que não tem firmeza no que tem que falar. Mas o Dorival Júnior chegou, Veloso, Souza e Rosinei falou, meu irmão, ou vocês jogam, ou nós estamos mortos, irmão.
Ou você faz isso aqui, ô José Martins, ou nós estamos mortos, porque o Ranieri não pode jogar. Ou você marca o Arroio, Mateuzinho, ou ele vai deitar em você de novo. Matheus Bidu, ou você para de cortar a bola como você cortou e quase saiu o gol, ou você joga com... Olha só o que jogou o Breno Bidon. Olha o que esse menino fez. Olha como que se comportou um time de torcida, um time de raça, um time que dá orgulho de ser ídolo. Um time que dá orgulho dos caras que foram lá. Meu irmão, eles calaram a boca de 50 mil pessoas. E se perde o jogo, canta também. Tá aí, ó. Tem time que tem torcida. Não é não? O Corinthians depende dessa. Se não tem esse povo aqui, não tem Osmar Stable. Olha o que o Andrés fez com o Corinthians, irmão. Olha o que o Duílio fez. Olha o que o Dualib fez. Olha o que os caras fizeram, quase acabaram com uma instituição dessa. Que esse ano ganhou o Paulista e pode ir pra final. Pode ir, porque o Cruzeiro é um baita time. É um ótimo time. O Lucas Romero, bom de bola. Lucas Silva, bom de bola. Matheus Pereira, bom de bola. Caio Jorge, bom de bola. Os dois laterais. Mas isso aqui que ganhou o jogo. É isso aqui. Bota lá, Thiago. É nós, Corinthians. E aí, eu vou colocar uma coisa pra vocês, eu vou colocar o gol. O gol. Marcelo Duó, Cascão. Ah, você vai colocar o gol do Rômulo Mendonça? Bota o gol do Rômulo Mendonça ontem. Um beijo pro Rômulo Mendonça. Um beijo pra Ana Paula. Um beijo pro Fabrício. Um beijo pra Amazon Prime. Ontem eu fiz... Pô, foi um dia maravilhoso ontem. Porque eu tô cansado de sofrer esse ano. Não tá não, Zinei? Muito. Falar uma coisa pra você, com todo o respeito que tem o São Paulo, que sofre muito mais que nós. Palmeiras não. Palmeiras foi 2 títulos, meu, que perdeu. O que o Palmeiras perdeu foi porque o treinador achou que ele é mais importante que a instituição. Porque se ele não achasse isso, o Palmeiras brigava pra ganhar os 2 títulos. Não era o Flamengo não, truta. Mas quando o cara é maior que o clube, quando o cara se sente o maior, e agora deu entrevista, aqui não vai passar entrevista. Aqui no meu programa não. Deu entrevista aí pros caras aí, pra TV Palmeiras. Ai, meu Deus, ela veio falar comigo antes do... Bom, meu irmão, não senhor. Isso aqui que é torcida. Isso aqui que é povo, irmão. Isso aqui que é sofrimento. Isso aqui que é time sem dinheiro. Time quebrado. Uma instituição que as pessoas quase acabaram. Mas as pessoas... Ah, mas é o Cruzeiro. Meu irmão, vocês não sabem o que é o Corinthians. Vocês não têm noção o que é esse clube. Vocês não têm ideia o que representa vestir uma camisa. Vocês não têm ideia. Porque se os caras não jogassem ontem, vocês não iam apanhar. Mas vocês iam ser vaiados, irmão. Que é isso aqui, ó. Dá uma olhada aí. Pode isso. Os caras não têm dinheiro pra pagar 13º. Os caras não têm dinheiro pra pagar o Memphis. Os caras não têm dinheiro pra pagar empresário. Os caras não têm dinheiro pra pagar imposto. Os caras não têm dinheiro pra pagar o estádio. Os caras não têm dinheiro pra pagar o salário. Os caras não têm dinheiro pra pagar o 13º. Os caras não têm... Cara, como é que pode isso aqui? Que amor é esse? Qual que é esse amor? Qual que é essa devoção? Qual que é essa ideia de ser corintiano? Qual é essa ideia? Não é... É diferente. Não tem igual. Bota o gol do Rômulo Mendonça. Bota aí, Cascão. E viu o Corinthians com Carrinho. Vamos lá. É o seguinte, quando os ganham um jogo como esse, de 1-0, qual a ideia do Cruzeiro em relação ao próximo jogo no domingo? Que, por sinal, o Corinthians ficou em Belo Horizonte, os caras almoçam lá e voltam com o avião fretado. Tá bom? Só para vocês saberem disso. Que é uma estratégia do Dorival Júnior. Pra descansar o time. Para descansar o time. E é assim que tem que ser, porque o jogo de domingo vai ser muito pior do que o jogo de ontem. Porque o Cruzeiro joga melhor. Fora de casa. Então quem entende de bola... 3-0. Pra quem? Pra quem? Já foi. Já foi? Já foi. Por quê, Veloso? Esquece. O Cruzeiro, se tinha alguma chance, era de fazer o resultado lá. Esquece. Do jeito que o Corinthians jogou ontem lá no Mineirão, amassando o Cruzeiro e saiu barato, era pra ser mais. Barato! Era pra ser mais. O Memphis perde aquela na diagonal. Essa aí, ó.
Se ele acerta o gol também, já era. Depois tem a do Vitinho. Então saiu barato ainda esse 1-0. E agora jogando aqui em casa, esquece. O Corinthians não perde. Qual a força que você viu do time do Corinthians em relação ao Cruzeiro nesse jogo de ontem, Veloso? O Dorival é muito inteligente. Muito! Muito inteligente. A gente sabe que o Corinthians não tem força, não tem elenco, não tem time para competir no Brasileiro 38 rodadas. Não tem. O que ele fez? Ele botou toda a força, o foco numa Copa do Brasil que o Corinthians está na semifinal para ir para a final e só jogou 7 jogos. Então é muito mais fácil você controlar um time, ter os jogadores, porque o Corinthians jogou com o time titular contra o Palmeiras, passou. Pegou o mesmo time titular e está jogando contra o Cruzeiro e já tem vantagem. No Campeonato Brasileiro ele não consegue ter esse time titular o tempo todo. E essa é a grande diferença. Tem ideia. Quando ele tem o time Alberto titular, machuca, consegue. o Memphis não joga, isso. o Garro. O E na Copa do Brasil ele está conseguindo ter sequência. O Corinthians precisou do Garro ontem? Não. O que a gente falou aqui? O que a gente disse aqui? E aí, meu irmão, dane-se quem pensa que... O time do Corinthians é um time muito cascudo. Cascudo. Cascudo, jogador experiente, jogador que tem essa bagagem já para jogar um jogo desse tamanho, fora de casa. Ó, esse jogo me lembra o que o Corinthians jogou contra o Palmeiras. Rosinei. Muito. Boa tarde, craque. Boa tarde a todos. Realmente, o Corinthians é um time cascudo. Ontem soube se posicionar de uma forma muito importante para esse jogo específico que é fora de casa. Acho que o Dorival acertou e muito ontem, colocando esses 4 jogadores. Ele fazia, em algum momento, 4-4-2. O Corinthians jogou do jeito que o Abel Ferreira fazia, meu irmão. 2 lateral. Exatamente. Dupla marcação, meu irmão. E correram muito, né, cara? Muito. Eu acho que isso é a diferença do quem joga no Corinthians. É entender. O Corinthians é assim. O Corinthians, o torcedor não quer 4-0 e jogando muito. Quer 1-0 com muita raça. E foi o que fez. É isso ontem. mesmo. É isso mesmo. O corintiano gosta disso. Correr da forma que correram ontem, se dedicar da forma que se dedicou. Qual a visão que você teve naquilo que o meio-campo do Corinthians amassou o meio-campo da equipe do... Tanto é que o Matheus Pereira não jogou nada no primeiro tempo. O que você viu disso, Rosinei? Bom, primeiro, destacar também, craque, o posicionamento do Maicon. O Maicon, ele se posicionou como um primeiro volante ali, e quem saiu na caça muitas vezes foi o José Martínez, e em alguns momentos o Breno Bidon e também o Carrilho ajudava muito eles na marcação ali. Mas o posicionamento do Maicon foi fundamental para que esse time do Corinthians pudesse jogar da forma que jogou ontem. Qual a ideia do Dorival Júnior quando ele consegue, daquilo que muitas pessoas não acreditariam, né, de jogar contra o Cruzeiro do Mineirão com 60 mil pessoas, mas isso não quer dizer nada quando você tem 3.200 guerreiros, quando você tem 3.200 pessoas que vão lá e representam 30 milhões, porque os jogadores sabem disso. Tanto é, vocês observam da entrevista em português do Memphis Depay. Qual a ideia que você viu? Como é que você viu o time taticamente? Principalmente Mateuzinho, Carrilho e Maicon. Matheus Bidu, Breno Bidon, José Martínez, e trocava às vezes. Cara, impressionante o que o Dorival Júnior fez. Nenhum time na Copa do Brasil tem os números do Dorival Júnior em relação à Copa do Brasil. Souza. Nunca na história, né, dessa competição alguém tinha ficado tantos jogos sem sofrer gols, né? São 7 jogos sem sofrer gols. A gente falou ontem que para ganhar um jogo como esse você tem que ter humildade, marcar muito. O Corinthians tinha tomado uma goleada no jogo do Campeonato Brasileiro porque abriu o meio-campo, né? E a gente tem falado muito aqui que hoje, ao invés, muitos jogos, de você tiver qualidade, é muito melhor você ter um time mais equilibrado. E o Dorival tomou conta disso ontem, né? Teve ciência disso ontem, tirou um dos principais jogadores. E você tem uma estatística que com esses 3 jogadores o time perde pouco e ele abriu mão desse jogador. Esse é o gol, ó. A bola veio, o Memphis deu um chapeuzinho, e aí o Breno Bidon fez o quê? Fez o quê? Todo o jogo. Pô, virou o jogo, inverteu a jogada, meteu do outro lado o Carrilho. Quem que tinha que estar ali? Talvez o Mateuzinho. Mas a ordem é para marcar, Mateuzinho. E fez perfeitamente. Para mim, o melhor jogador em campo, o Mateuzinho. Aí vem, o Carrilho vai e faz a invertida, coisa que não fazia. Aí o Roberto fez o quê? Subiu e passou a bola para o Memphis Depay, escorou e sai o gol do Corinthians em relação a esse jogo. E principalmente num contra-ataque. Eu vou discutir depois em relação ao que a mídia está colocando aí, se a bola bateu na mão. Não tem VAR? Quantas câmeras tem de VAR? 200 câmeras? Mas não tem árbitro.
Nossa, que impressionante, né? E aí o Corinthians faz o gol num lance de inversão de jogo, Veloso. Qual a ideia do Corinthians? E aquilo que o Dorival Júnior fez, que para mim, o Dorival Júnior foi perfeito na parte tática e principalmente no desenvolvimento dos jogadores. Foi, acertou o time, colocou o time ideal para jogar lá. Ontem a gente já falava sobre esse meio-campo mais reforçado que ele estava colocando em campo e contou também com, sei lá, com a estrela de ter o Carrilho inspirado para jogar. Para mim, o melhor em campo. O Carrilho ontem fez uma boa partida, jogando aqui pelo lado direito, participando demais do jogo. E a bola chegava, ele sempre estava sozinho ainda, né? Estava sempre livre ali para fazer a jogada, jogou muita bola e participou diretamente, né? A bola atravessa, vem do bidão, chega até ele tem a liberdade para dominar e ele bate muito bem na bola, coloca no segundo pau na cabeça do Yuri, que ajeita para o Memphis e faz o gol ali dentro da área, né? Mas realmente, taticamente, o Corinthians estava muito bem definido pelo Dorival, fez uma partida perfeita ontem e ganhou o jogo com personalidade fora de casa, né? Um time cascudo, um time que sabe jogar essa competição. O André Ramalho jogou, meu irmão. Jogou. Impressionante. Aí vem do que você falou. Aí você coloca o André Ramalho e você fala, eu vou colocar ele. Por que eu coloco ele? Por causa disso. Porque a Casco estava jogando bem? Não. Perdeu a posição pro Petchoca? Perdeu. Mas ele fez isso. Vamos colocar a entrevista do Dorival Júnior, que arrebentou ontem e pode ir para a quinta final dele. Ganhou 3. Ele pode ser campeão da Copa do Brasil, diga-se de passagem. Vamos lá, coloca ele aí, o Pica-Pau. O importante é você confiar em você. Crítica é o que o ser humano sabe fazer. Me desculpem, mas critica quem não tem capacidade de criar. Nós estamos aqui para trabalharmos. Se as pessoas não entendem processos, não sou eu que vou tentar explicar. Já coloquei algumas vezes tudo o que nós passamos aqui dentro. Todos os problemas que nós tivemos. Eu queria entregar o Corinthians na 13ª colocação do Brasileiro? Não. Nós tivemos merecimentos em muitos resultados para estarmos um pouco melhores. E não aconteceu. Continue criticando. A gente vai continuando fazendo da maneira como a gente sabe, com simplicidade, com tranquilidade e tentando chegar. Graças a Deus é a 6ª semifinal que eu estou participando. Só tenho a agradecer a Deus. As críticas, cada um continue fazendo do jeito que eles quiserem. Para mim, pouco importa, me desculpem. Poucos acreditavam que nós chegaríamos aqui hoje e alcançaríamos o resultado que tivemos. Por isso que você tem que acreditar em você sempre, você e seu grupo. Então, por isso que nós temos que ter consciência que o jogo do final de semana será ainda mais pesado, muito mais forte, com as equipes ainda mais concentradas e o resultado está todo ele em aberto. Vamos lá. E aí, o Dorival Júnior, que é experiente pra caramba, ele tem o entendimento das críticas em relação àquilo que aconteceu, porque 13º colocado em relação ao Corinthians é pífio. Agora, o que acontece muitas vezes com o treinador como ele? O Memphis joga? Não. O Roberto jogou? Não. Garro não jogou. Garro jogou? Não. Carrilho jogou? Não. José Martínez jogou? Não. Muitas vezes ele perdeu o Hugo, goleiro. Muitas vezes ele perdeu o Hugo, goleiro. Mas aí, também, a gente tem que entender isso. Mas, por outro lado, se você, Memphis, se você, Carrilho, se você deu essa condição que vocês mostraram ontem, por que não fizeram antes? E aí a grande dúvida em relação ao que acontece. Mas quando você tem... O que é isso aí? O recorde... O Corinthians não leva gols na Copa do Brasil. O técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, compartilhou uma postagem que aponta um possível toque no braço de Memphis Depay no lance do gol do Corinthians. A jogada definiu a vitória do time paulista no jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil, nesta quarta-feira no Mineirão. O lance tem sido compartilhado em redes sociais, principalmente de torcedores cruzeirenses. A jogada ocorreu aos 21 minutos do primeiro tempo. Carrillo cruzou para a área, Yuri Alberto ajeitou de cabeça e Memphis Depay testou antes de completar para as redes, fazendo 1-0 para o Corinthians, placar da partida. Antes do recomeço do jogo, o lateral William, do Cruzeiro, alertou o árbitro Anderson Daronco sobre a possibilidade de toque. O juiz levou a mão ao ouvido
em um sinal de comunicação com a equipe do VAR, mas depois de alguns segundos validou o gol. Internamente, a direção do Cruzeiro avalia se vai se pronunciar de forma oficial sobre a imagem que circula nas redes sociais. O duelo de volta será no próximo domingo, às 18 horas, na Neoquímica Arena, em São Paulo. O Corinthians joga pelo empate para ir à final. O Cruzeiro precisa vencer por 2 ou mais gols de diferença para se classificar. Se ganhar por 1 gol de diferença, a Raposa leva a definição do finalista para os pênaltis.